Bom dia, boa tarde, boa noite. Que você possa ser tocado por esta palavra de hoje. Que o Espírito Santo do Senhor venha visitar o teu coração e que o Senhor Jesus possa ser o seu único caminho, a sua única fonte, o seu único pão, porque Ele é pão vivo, porque Ele é fonte de água viva, porque Ele é o único caminho, é a única verdade. Então, que você sempre se lembre disso. E a palavra do Senhor hoje, que nós vamos meditar, vem nos falar de alguém especial na palavra de Deus. Ah, mas os outros são, todos são, principalmente Jesus, que é o nosso único Salvador, o único que pode todas as coisas. Ele é o único que liga a nossa vida ao Pai de novo. Ele disse que Ele é a videira verdadeira e que nós somos os ramos enxertados na videira verdadeira. Todavia, Ele sempre vai nos podar, Ele sempre vai nos renovar para que possamos estar cheios da presença gloriosa do Senhor. E o Senhor, Ele nos renova, por isso Ele nos fortalece, assim como o nosso cabelo precisa cortar as pontas duplas para fortalecer. O Senhor Jesus também precisa nos podar, precisa nos limpar, precisa nos renovar, precisa enxertar, muitas das vezes, coisas novas, para que nós renovemos. Por isso o Senhor, Ele é uma mudança transformadora. E Ele traz para a nossa vida essa expectativa. Ele planta no nosso coração o desejo de, muitas das vezes, ser mais. Porque todos gostam do comodismo, do marasmo, vamos dizer assim, né? Eu estou usando palavras pesadas, mas todos gostam do conforto, do que está estável. Mas o Senhor manda que eu e você possamos estar dando um passo além, que nós venhamos entrar como um lagarto num casulo, para um tempo de renovação, para um tempo de transformação. A borboleta, quando está no casulo, ela está tranquila, protegida, mas ela entra naquele casulo para passar pela metamorfose. Então se prepare e viva essa metamorfose, porque o Senhor tem coisas novas, voos novos para a sua vida. Nunca desista de nada. O Senhor Jesus hoje te dá uma palavra que vem trazer um impulso para a sua vida. E essa palavra que nós vamos meditar hoje está em Gênesis, capítulo 41, perdão, e o versículo 33 ao 37. Olha aqui o que José está dizendo. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a quinta parte da terra do Egito, nos 7 anos de fartura, e ajunta toda a comida desses bons anos que vem, e amontoe trigo debaixo da mão de Faraó para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será o mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de todos os seus servos. Aleluia, Jesus. O 38 e o 39 vai dizer assim, ó, disse Faraó a seus servos, acharíamos um varão como este, e em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, pois que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. E neste dia, olha como que Deus age. O Senhor, em meio a uma situação desesperadora, em que o próprio Deus
colocou em sonhos na mente de Faraó, mas ele não conseguia discernir porque ele não servia a Deus, ele não conhecia a Deus. Todavia o Senhor preparou todo aquele momento para que José saísse da prisão. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus falou na boca de José tudo o que eles precisavam saber. E aqui José foi específico para levantar pessoas de confiança, para andar com o rei. Pessoas nas quais vão ajudar a multiplicar o que o Senhor colocar na minha e na sua mão. Pessoas essas escolhidas e separadas por Deus. E aqui Faraó toma uma decisão sábia. Faraó toma essa decisão porque não havia outra pessoa. Porque esta pessoa precisava entender de matemática, separar a quinta parte de tudo que se fosse produzido para ser guardado, para ser conservado. E a pessoa ainda tinha que entender de tudo isso. Ah, mas uma pessoa só não sabe de tudo isso. Mas José foi capacitado por Deus para separar homens indoutos, sim, mas homens que tivessem conhecimento adquirido por Deus para fazer tudo isso, conservar os grãos, conservar tudo o que precisaria ali, para que durante aqueles 7 anos de fartura, e aqui eu trago uma mensagem para mim e para a sua vida. Muitas das vezes nós passamos dificuldades no tempo da seca, porque não temos o costume de ter uma reserva. Ah, então você quer dizer que eu tenho que guardar comida porque senão vou passar fome? Você precisa ter uma reserva e hoje em dia nossa moeda é a nossa reserva, vamos dizer assim. Nós temos que ter um extra sempre para que não haja dificuldades, para que não haja tempos de escassez e que quando nós estivermos passando por uma situação na qual o Senhor levantar uma crise, nós possamos estar pelo menos estabilizados, guardados pelo Senhor. Muitas das vezes nós deixamos de fazer isso, nós gastamos dissolutamente e depois murmuramos. Murmuramos e perdemos a nossa bênção. Ah, mas é tempo de dificuldade, o Senhor não vai nos socorrer. O Senhor nos socorre, mas Ele nos ensina dentro da palavra dEle que no tempo da fartura nós precisamos separar um pouco para o amanhã. Ah, mas o amanhã, né, a Deus pertence, eu não tenho que viver pensando no amanhã. Sim, mas aqui José foi alertado de que haveria 14 anos, 7 de fome, não, 7 de fartura e 7 de fome. Então aqui Deus deu para José uma estratégia. E essa estratégia pode ser usada até hoje. Todavia o Senhor tem alvo certo para essa palavra. Mas vou mais adiante. Vou agora além do que é ter essa perspectiva de andar direcionado sobre a palavra. O Senhor, Ele nos manda ter cautela, porque Ele quem manda. José disse tudo isso para Faraó e falou, agora estou voltando para onde eu estava. Ou pelo menos para minha casa. Quando ele pensa isso, Faraó fala, não. Não existe ninguém com a sabedoria do Espírito de Deus como você para tomar conta desse tempo. Então Faraó coloca, cria
um cargo que no Egito não tinha e coloca José como o homem mais poderoso abaixo dele. Só José. Então é como se o Senhor dissesse para você hoje: te colocarei em lugares nos quais a permissão que você vai precisar é somente da minha, porque eu sou Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Te colocarei em lugares nos quais o Senhor vai ser o seu único instrutor. Te levarei em lugares nos quais você precisará somente ouvir a minha voz, obedecer o que eu te mandar falar e fazer, e as demais coisas eu cuidarei. José saiu da prisão e, por ouvir a voz do Senhor, é colocado num alto padrão. Recebe não só um cargo, mas casa e tudo que se imaginar do melhor ele teve, inclusive a filha de Potifera como esposa. Então o Senhor hoje está, oh aleluia Jesus, dizendo para mim e para você: vai haver coisas sobrenaturais, vai haver casamento, vai haver casa nova, vai haver carro novo, vai haver tudo do melhor, porque o Senhor conhece o seu coração e sabe que você tem feito. Então tome posse dessa palavra. Deus é contigo. Saiba que o Senhor é o único que pode fazer. E Ele te diz: ninguém vai tomar o seu lugar. Amém? Beijo no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.